hoje é um assunto muito interessante que nós vamos falar, porque envolve todos nós também, né, podemos perder o equilíbrio aí nas emoções, e a gente sabe o tanto que é importante a gente saber lidar nessa questão, né, para a gente ter sucesso não só no ministério, mas em todas as áreas da vida, né? Verdade. Você já teve que lidar com muitas situações no ministério em que você percebeu que o desequilíbrio emocional gerou muito prejuízo para as pessoas, fim de casamento, fim de uma sociedade. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência pastoral com isso. Tá. Assim, em primeiro lugar, pela minha vida, hoje eu vejo que se eu estou aqui firme com Deus, cumprindo a vontade de Deus, é porque eu fiz escolhas certas lá atrás. E eu tive vários momentos em que, com certeza, o inimigo queria que eu agisse pela carne e não pelo Espírito, né? E eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem, né, viver dessa maneira. E eu costumo dizer o seguinte, que as nossas reações são mais importantes que as nossas ações. Porque, na época, por exemplo, no ministério de Jesus, ele mais reagiu do que tudo, né? Ele o tempo todo teve que lidar com a paciência, tinha que lidar com gente complicada, né? Então Deus, eu também costumo dizer que Deus, Ele nos chama para amar pessoas reais e não pessoas ideais. Então não tem como eu, por exemplo, gostaria de ter você, somente mais alguns amigos ali, mas a gente convive com todo tipo de gente, né, cara? Então não tem como a gente selecionar só os ideais, né? Aqueles que a gente gostaria que estivesse perto da gente. E por causa desse ministério, né? A gente acaba aconselhando muita gente. E sempre é problemas que as pessoas trazem. Dificilmente alguém chega, pastor, hoje eu quero só agradecer, né? Claro, muita gente está sempre, né, dizendo isso, mas no geral são pessoas querendo um conselho, uma ajuda. E a gente fica bobo de ver o quanto as pessoas perdem a bênção, sabe? Destroem relacionamentos, perdem oportunidades, não só de emprego, mas de ter uma vida melhor ou de ter bons relacionamentos, porque não sabem lidar com as emoções, né? Então essas pessoas, elas precisam aprender a ser guiadas pelo Espírito Santo. Na minha opinião, é a única maneira de você ter o domínio sobre as suas emoções, porque o domínio próprio, a mansidão, a paciência, a amabilidade, tudo isso é o Espírito Santo que produz. Então, eu sei que é possível, por exemplo, eu sou calmo, por isso que eu acho que a gente se dá bem, né? Você também é um cara zen, né? Um cara tranquilo. Você me ajuda, cara, você me melhora. Pelo que eu te vejo, a gente não conhece ainda pessoalmente, mas pelo que eu te vejo, você é um cara muito de boa, né? Então, lógico, isso ajuda, o temperamento ajuda, mas isso também não é desculpa, né? Tem muita gente que fala, não, mas o meu temperamento é mais, né, sanguíneo, eu sou mais estouradão, mas a gente vê que o próprio Pedro, ele era de um jeito e depois que ele se converteu realmente, ele foi tremendamente usado por Deus, e ele usou aquele lado impulsivo dele para o bem, né? Ele se tornou um encorajador dos irmãos, foi o primeiro a pregar ali em Atos. Então é possível sim a gente pegar talvez algo que seria a nossa fraqueza e se colocar diante de Deus e Deus ainda nos usar naquela área, né? Ô Antônio, eu tava pensando sobre a atitude de Jesus com aquele chicote, quando ele entrou no templo e estavam os mercadores explorando as pessoas, botando preços absurdos, fazendo com que gente que vinha de longe para cultuar a Deus pagasse preços exploradores dentro do templo. E a minha percepção é que o chicote comeu solto, mas comeu solto nas bancas, naquilo que foi colocado ali. Eu não consigo perceber ali que Jesus bateu nas pessoas. Eu estava pensando nisso. Muitas vezes há atitudes contra a gente e a gente pode ter uma reação em relação à atitude, à situação, mas separar a pessoa do momento, a pessoa da situação, a pessoa tal. Isso é muito importante. Você consegue perceber isso também naquele texto? Me fala um pouquinho disso.
Você falou uma coisa interessante, né? Jesus, ele julgou a ação das pessoas e não julgou as pessoas, né? Então, assim, hoje em dia, o que acontece? Eu até sofri isso essa semana, né? Eu postei um post, te falei, né? Coloquei lá o post falando que os ingressos do evento que eu vou fazer em setembro já estavam à venda. E teve muita gente que falou, pastor, não acredito, eu achei que você era diferente de muitos aí. Então eu já estou deixando de te seguir, você já virou um mercadante aí, né, da palavra. Sendo que eu não estou cobrando nada, né, fui convidado pelo meu amigo Lamartine Pozella. É um evento que eu conheço, a gente que sabe de dentro, não tem lucro, não vai ter lucro nenhum, pelo contrário, né, vai ser preciso demandar dinheiro ali. Então as pessoas falam do que não sabem, né? E quando Jesus, aparentemente ele ficou muito nervoso, realmente ele se irou, mas ele não pecou. É interessante a gente observar uma coisa, ele é quem fez o chicote, aquele chicote de cordas ali, né? Ou seja, foi algo assim muito bem pensado, não foi algo de impulso, ele mesmo produziu aquilo ali e ele sabia que era necessário uma ação daquela, né? Porque às vezes a pessoa está tão cegada naquilo ali, que aquele povo estava, né? Que talvez se ele desse um discursozinho qualquer, eles iam continuar nas práticas deles, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? A pessoa, ela pode estar tomando uma atitude errada e por isso você não pode desconsiderar tudo. Você não pode ofender a pessoa, sabe? Por causa de uma atitude. E infelizmente é assim, a pessoa acerta 1000 vezes. Uma vez só, a pessoa já vai lá, já cai matando e já tenta destruir a pessoa. Então, infelizmente, o crente, ele é muito intolerante, sabe? Uma vez eu vi um testemunho de um pastor daí do Rio de Janeiro e ele falou que ele ofereceu já ajuda, né, para pessoas de terreiro de Umbanda. E aí um cara perguntou, cara, mas como assim, cara? Você está fugindo totalmente da lógica. Ele falou, cara, eu vou te falar, às vezes eles são mais tolerantes que nós. Quando eu era criança, às vezes passando fome, eles iam lá, oferecia, era coisas da oferenda lá, sabe? Mas era uma demonstração de amor. Então, às vezes, infelizmente, a gente vê mais isso nas pessoas do mundo do que nas pessoas de dentro, né? Então a gente corre o risco de nos tornar muito legalista, muito focado só na lei, e qualquer um que pisa fora a gente já massacra, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tanto é que, só lembrei aqui, né, de uma passagem lá de Gálatas, que o apóstolo Paulo fala, Gálatas 6, né? Se você vê alguém caído, né, ofereça ajuda, em vez de ficar acusando, porque você também pode cair, né? Então acho que esse é o princípio, a gente carregar os fardos uns dos outros, e assim a gente vai cumprir a lei de Cristo. Eu tenho a impressão que quando Jesus acabou de dar a chicotada nas bancas que foram colocadas ali para vender os animais e tudo ali, eu tenho a impressão que alguém, se alguém entrevistasse ele e perguntasse, e aí, Jesus, você está nervoso? Ele falou, eu não, estou tranquilo. Mas como assim? Não, cara, olha, eu peguei carona no meu impulso de revolta com o que estavam fazendo na casa do meu pai, para pedagogicamente mostrar, olha, aqui é a casa do pai. Aqui tem que ser radical, aqui tem que ser firme. Aqui não dá para ficar negociando. Aqui tem que ter uma atitude diretiva. Senão vocês não iam entender o princípio, que a casa do pai não pode ser casa de exploração. Eu não percebo Jesus com raiva, ou seja, querendo agredir alguém. Eu consigo perceber Jesus administrando um sentimento, um impulso de revolta com a atitude para com o pai e agindo sobre a circunstância. Agora, diferente do Pedro, que quis cortar a orelha do soldado, né? Mas na hora que ele estava lá naquela fogueirazinha lá que falaram, você é discípulo dele, ele amarelou. Então, qual era o preparo emocional dele para ir até o ponto final, né? Qual era o preparo dele para lutar pelo nome de Jesus? Foi um impulso, uma hora querendo cortar a orelha, na outra hora negando. Há um desequilíbrio, talvez ainda, na percepção de Pedro do que realmente, pedagogicamente, Deus queria ensinar com aquele momento. Agora, um exemplo assim, muito negativo de controle emocional é Saul, né? Com certeza, Saul já, ele
ele tinha tudo, né, cara, na mão, né? Ele era o rei, ele tinha a unção de rei e ele perdeu por não saber lidar com as emoções, bem lembrado. Então, o tempo todo, né, se levantando contra Davi com inveja, sendo que Davi sabia que o cara era Saul, entendeu? Então, ele poderia ter se unido a Davi, seria muito melhor, né? E infelizmente no ministério acontece demais isso, né? Eu vejo aqui na minha cidade mesmo, infelizmente, há muita disputa, cara, entre pastor, sabe? Poderia se unir, cara, sabe? A gente poderia se unir, eu pego a minha visão, a sua, vamos fazer algo, sabe? Mas infelizmente não é assim, a gente sabe, né? Então, nós vemos a importância de saber lidar com as emoções, né? Quando Davi viu Saul lá na caverna, os soldados falaram: Davi, quem sabe não é essa hora que Deus preparou, cara? Para você agora acabar com Saul, cara. Olha, Deus te colocou na sua frente, cara. E ele falou: ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Que isso, né? Deus tem o tempo certo. E Saul tentando matar Davi, Davi controla a emoção. É impressionante. Exatamente. E isso eu acredito que é só quem é guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te traz essa paciência. E a Bíblia diz lá, né, em Provérbios 16, é melhor o paciente do que o guerreiro. É melhor controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, o paciente, eu me considero uma pessoa paciente, mas não pelo meu mérito, mas porque eu aprendi a deixar o Espírito Santo fazer, sabe? E muitas vezes eu já fui taxado de um cara bobo, sabe? Porque o paciente é aquele que ele não age muito, ele pensa antes de agir. E hoje o mundo te ensina o quê? Você tem que agir, você tem que fazer, né? Nós estamos nessa geração o coach traz muito isso e tem que ser lidado de uma forma sábia, né? Porque senão a pessoa pensa, eu tenho que fazer, tem que agir. Não, cara, é melhor você olhar para dentro de si, se conhecer. Você vai ser mais paciente, você vai primeiro se controlar, depois você conquista a cidade, você vai muito mais longe, sabe? Então, eu me lembro uma vez que aconteceu comigo, eu namorava uma moça, filha, não vou nem falar muito detalhe aqui, né? Vai que ela assiste essa live. Eu só sei que essa moça, ela tinha um ex-namorado e esse ex-namorado, ele tinha muita raiva, ciúme de mim, sabe? Porque ele não aceitava que ela estivesse namorando comigo e o cara várias vezes, eu estava com ela, eu ficava com ela e o cara ficava lá no outro quarteirão, dentro do carro, só nos observando, sabe? E o cara falava para todo mundo que ia me bater e tal e eu continuei orando, falei: Deus, esse cara não vai colocar a mão em mim. Eu não aceito esse cara vir me atrapalhar. Se for do Senhor esse relacionamento, se o Senhor permitir, esse cara não vai colocar a mão em mim. E aí um dia o cara, ele viu que eu estava de carro, ele veio no carro atrás e começou a me perseguir. E aí eu parei, né? Só que eu não sabia que era ele. Depois que eu fui cair a ficha, que tinha um cara toda hora. E aí quando eu parei, o cara pegou e foi para descer. O cara queria me bater mesmo, sabe? E aí eu não fiquei sabendo de nada. Aí quando chegou a noite, ele contou para ela, para essa ex-namorada minha, ele falou: eu não sei o que tem desse menino aí. Eu fui descer do carro, me deu uma bambeza nas pernas, mas eu ia lá para bater no cara, sabe? Aí na hora eu vi e falei: olha aí, o Espírito Santo tá comigo, cara. Deus não vai deixar acontecer nada comigo. Então é muito parecido com o caso de Davi aí, sabe? Deus não deixou que Saul atingisse Davi, porque quando Deus tem uma obra e quando você não sai do centro da vontade de Deus, ali o inimigo não te toca, sabe? Então o que aconteceu? A partir dali, meus amigos falaram: cara, você tem que andar com um bastão de beisebol. Eu tinha um bastão de beisebol lá em casa. Você tem que andar com ele dentro do carro. Pega esse cara, velho. Você tem que dar o troco nesse cara. Eu falei: não, eu não vou fazer isso, cara, sabe? Então, assim, a gente é considerado bobo. Nego daquele conselho. Muita gente dentro da igreja te estimula, sabe, a se vingar, devolver na mesma moeda. Então você vai andar muitas vezes sozinho, sabe? Você vai seguir uma direção, que a paciência tem a ver em esperar, né? Esperar no Senhor. Às vezes você vai seguir uma direção, as pessoas vão falar: cara, você não vai fazer nada diante dessa situação. E às vezes é momento de não fazer nada mesmo. Deixa Deus, entrega nas mãos do Senhor, né? Às vezes uma das coisas que a gente tenta se vingar é quando a pessoa tenta prejudicar a nossa reputação, né? Por exemplo, essa pessoa essa semana te julgou porque você falou de um evento que você vai participar, que você nem está organizando o evento, não é você que está recebendo nem um centavo disso, e a pessoa te julgou. E a tendência da gente é a gente se vingar, porque feriu
nossa reputação, feriu nosso nome, feriu nossos valores. O que vão pensar da gente? E aí tem uma frase que eu gosto muito: cuide do seu caráter, que da sua reputação Deus cuida, né? Eu tomei isso como uma base na minha vida, Antônio, porque eu te falei essa semana, a gente conversando, né? Não faça nada, não seja nada, não fale nada, e vão te deixar quietinho, vão achar você uma pessoa maravilhosa. Fale alguma coisa, seja alguma coisa, faça alguma coisa, e alguém vai te criticar, alguém vai julgar o seu coração, alguém vai julgar o seu caráter. E isso é muito dolorido. Por exemplo, algumas pessoas falam assim: o pastor Josué mudou muito. Nossa igreja tem mais de 14 mil pessoas hoje frequentando os cultos. É muita gente, é muita gente. Aí a pessoa fala assim: o pastor Josué mudou. Não, o pastor Josué mudou? Ou será que a minha vida mudou? Será que foi o meu caráter que mudou? Será que foram os meus valores que mudaram? Ou será que a minha vida mudou? O meu tempo mudou? A minha demanda mudou? As reuniões que eu tenho que fazer mudaram? As preocupações mudaram? O impacto financeiro de uma decisão errada mudou? Então uma pessoa não se coloca no teu lugar. Simplesmente porque ela queria falar com você hoje e hoje você não pode, você já não dá mais atenção para as pessoas. Ela esquece que quando tinha 20 e poucas pessoas numa escola municipal, que foi onde a gente começou a igreja lá, 20 e poucas pessoas na escola municipal, você tem todo o tempo do mundo. Mas hoje, com 16 igrejas, com mais de 25 pastores para você aconselhar, orientar, a tua vida mudou, mas não que você mudou o seu caráter. Antônio, acaba o culto, eu fico na porta até hoje. Às vezes eu fico mais de 1 hora despedindo das pessoas ali, 1 hora e pouco, despedindo as pessoas no final do culto. Agora, na pandemia, não estou podendo fazer. Mas antes da pandemia, as pessoas teimam em julgar o coração. E você foi julgado por uma coisa que não tem nada a ver, que quem te conhece sabe como você é, como você ama ajudar pessoas. Exemplo bom de controle emocional, além de Davi. Você lembra mais alguém? De controle emocional, é difícil, a gente foca muito nos defeitos, né? Eu acho que é porque a gente se identifica, né? E quando você falou que ia falar sobre esse assunto, eu lembrei de Balaão. Ele é um péssimo exemplo, né? Então, eu devia ter pensado em exemplos bons. Mas eu vejo um exemplo do apóstolo Paulo, né? Um cara que sabia lidar com esse tipo de situação. Ele mesmo disse: olha, vocês me rejeitaram lá em Roma quando eu fui ser julgado. Nenhum de vocês compareceu. E ele não quis momento algum prejudicar ninguém. Ele simplesmente falou: mas eu entrego nas mãos de Deus e eu sei que Ele está guardando meu depósito. Então assim, o exemplo de Jesus não precisa nem falar, né? Mas eu acho que pode ser o nosso próprio exemplo, né? Nós podemos aprender também com as decisões certas que a gente tomou. E como eu falei, não é para o nosso mérito, mas se a gente hoje está aqui é porque a gente soube lidar com esse tipo de situação, né? E você falou uma coisa que é interessante. Muitas vezes as pessoas são egoístas e elas querem só o delas, né? E eu me lembro uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim e eu demorei a responder. E de tanta pessoa mandar mensagem, sabe? A pessoa vai mandando, manda 1, 2, 3, 5. Aí eu pensei, eu vou dar atenção para ela, né? E aí comecei a conversar com ela. A pessoa queria tudo para ela, atenção total para ela. Qualquer probleminha que surgia, ela queria que eu atendesse. Aí um dia eu não pude, eu falei assim: ó, eu tenho que dedicar, eu tenho que escrever mensagens, cara. Tem milhares de pessoas lá precisando ouvir, sabe? Aí a pessoa fala: já virou estrelinha mesmo, né? Já virou popstar aí, sabe? Então, nessa hora você tem vontade o quê, cara? De falar: meu filho, vá catar coquinho, né? Mas a gente não pode fazer, a gente tem que manter uma postura. Então, eu descobri que não dá para você falar tudo que você quer, não dá para você agir da maneira que você gostaria. E então isso você tem que fazer como se fosse para Deus mesmo, né? Porque se for fazer pensando em agradar todo mundo, infelizmente, não dá certo, né? Então eu vejo que a gente é resultado das nossas escolhas, cara.
vários momentos o diabo tenta nos tirar, e o que ele quer? Ele quer colocar o mal no seu coração. E é por isso que Jesus orou lá em João 17, por todos nós, né? Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E durante muitos anos eu achava que esse mal era o quê? Nos livre do bandido, nos livre das pessoas más. Não, livre do mal que pode entrar dentro de nós. Porque a luta do inimigo é essa, ele quer que eu haja pela carne, porque se eu não agir pela carne, ele não tem ferramenta para trabalhar, né? Porque o diabo não faz nada, ele não produz nada, ele não tem nada. Então ele precisa que eu haja pela carne para ele entrar em ação, mas o Espírito não, o Espírito Santo produz, é por isso que é um fruto, né? Brota naturalmente. Agora, uma obra da carne é algo que você tem que fazer, né? É algo que vem do seu braço, da sua força. Então, o Espírito Santo é Ele que nos capacita a perdoar. Graças a Deus, eu durmo, coloco a cabeça no travesseiro, tenho a consciência tranquila, não estou roubando de ninguém, não prejudico ninguém, não tem ninguém que ficou lá para trás que eu tenha alguma desavença. E se tiver, se eu ficar sabendo, vou procurar me reconciliar. Então, você só consegue manter equilíbrio nas suas emoções se você se conhecer, né? Se você saber quando é que você fica mais nervoso, quando você está mais estressado. Eu vejo que, por exemplo, o território do inimigo é o quê? É a nossa impulsividade e o nosso desespero. Se você perder a sua paz, começar a ficar desesperado, ali o inimigo achou o lugar aonde ele vai trabalhar, sabe? Talvez você ainda não agiu pela carne, mas o inimigo já está ali preparando o terreno. Porque você não vê uma saída, você está desesperado, ou você está querendo urgentemente fazer alguma coisa, não quer esperar mais, aí é um prato cheio para o inimigo, né? Então, quando você vê alguém assim que foi preso, alguém que fez alguma atrocidade, pode reparar, a pessoa vai falar, cara, eu nem vi o que eu fiz, cara. Eu estava tão cego, sabe? Que foi o caso de Balaão, né? Ele estava cegado, ele esmurrou a jumenta ali, a jumenta falou com ele, falou, cara, eu tô te servindo, eu tô te carregando para cima e para baixo há quantos anos e você vem fazer isso comigo? E mesmo assim ele foi lá, continuou batendo, não percebeu que ela estava, né, falando com ele, porque estava cegado. Mula, hein? Tomou a chamada da mula. Pois é. Que vergonha. Exatamente. Tem muito crente tomando chamada do ímpio, porque também revela desequilíbrio. Eu estava pregando domingo sobre o seguinte tema: controle suas emoções e mude sua vida. E eu citei o exemplo daquela menina que foi levada por Naamã para a Síria, porque ela foi tirada da família dela. Provavelmente ela tinha 12, 11, 13 anos. Quando fala menina, ela é tirada de Israel, é levada para a Síria. Talvez os seus pais tenham morrido no ataque de Naamã. Ou seja, aquele que feriu sua família, a sequestrou para a Síria, agora a faz de escrava. E ela vira e fala assim, olha, se o meu patrão fosse até Israel, lá em Samaria, conheceria o profeta. E o profeta buscaria a Deus e ele seria curado. Essa menina, ela mostra um equilíbrio emocional absurdo. Ela continua disposta a ser canal de milagre. Ela continua disposta a ser instrumento de Deus. Ela não tem culto, ela não tem o pastor Antônio Júnior com os videozinhos maravilhosos dele para poder abençoar a vida dela, consolar a vida dela. Ela não tem ninguém para orientar, ela não pode falar no celular com ninguém. Ela está num lugar estrangeiro como escrava. E ela é instrumento para abençoar quem um dia lhe feriu. É lindo. Aí, sabe a análise que eu fiz, Antônio? A análise que eu fiz foi a seguinte: ela fez isso por ele. Naamã vai para Israel. Chega lá, ele é curado e ele se converte ao Deus de Israel. Agora, imagina quando Naamã volta. Essa menina, o que ela vai ser? Será que ela vai continuar sendo escrava? Verdade, bem lembrado. Então eu disse, de escrava ela virou filha. De escrava ela virou filha. Então, o equilíbrio emocional, o controle faz você ser canal de milagre para os outros. Na hora certa,
o teu milagre vai chegar, porque você não rompeu possibilidades. Às vezes a pessoa que te fere hoje, ela é a ponte para um milagre na tua vida amanhã. Então, assim, o controle emocional é fundamental. Antônio, um dia, um cara aqui na igreja, estava para comprar o terreno da igreja, o cara falou, o pastor é mercenário. Pô, mercenário, cara? Gente comprando um terreno para a igreja. Hoje está lá todo mundo usufruindo do terreno. Hoje tem uma obra enorme lá, vale milhões aquela obra, está paga. Não devemos um centavo daquilo. Hoje todo mundo usufrui. Não está no meu nome, não. Está no nome da igreja. Se eu amanhã parar o ministério, que eu vou parar a qualquer momento, Deus é que sabe até onde a gente vai, a obra continua até a volta de Jesus. Pô, o cara falou isso, eu chamei no gabinete. Falei, querido, queria saber por que você falou isso. Não foi isso que eu disse, não. Falei, não, fala, meu irmão. Agora você fala, pô. Caramba. Você não disse? Não. Ué, então fulano tá mentindo, ciclano tá mentindo. Mas assim, na boa, no equilíbrio. Falou, meu irmão, eu fiquei muito triste você falar isso. Sabe por quê? Porque eu tô querendo só fazer alguma coisa maior que eu. Porque se for do meu tamanho, aí eu não preciso de Deus. Mas se for maior que eu preciso de Deus. Rapaz, o cara ficou sem graça. Ficamos amigos, batemos papo, nunca mais toquei no assunto com ele. Mas teve um confronto. O confronto aconteceu sim, mas o confronto... Você poderia ter revidado ainda. Não é importante isso, o confronto com o equilíbrio, mas o confronto? Exatamente. Então, assim, eu acho que em primeiro lugar a gente se conhecer. A gente saber quando a gente perde a paciência, perde a calma. Geralmente é com as pessoas que a gente ama. É isso aí, gente. Ajuda a divulgar aí. E você demonstrou aí uma outra forma de ter o equilíbrio. É conhecendo o outro, né? Eu sempre falo aqui, sabe, aqui em casa. As pessoas mais chatas são as mais gente boa. Por quê? Eu tenho várias experiências. A pessoa, vou supor, um garçom vai lá e te atende meio mal, ou, sabe, ou um vendedor te atende meio mal, sei lá, pessoa meio chata, meio sem educação. Você olha pra ela o quê? Você já tem o sentimento de raiva. Não vou falar que eu não tenho. Mas na hora eu penso, cara, às vezes a pessoa não tá no dia bom. Ou às vezes a pessoa tá errada mesmo, como foi esse caso. A pessoa é preconceituosa e tal. Mas quando você trata com ela de uma forma diferente, a pessoa, ela fica mal, cara. Ela fica... Porque ela não vê argumento para tentar te acusar, entendeu? Você não revidou tudo que ela queria que você entrasse na briga. E você não entra, você desmonta a pessoa, sabe? Então, a gente tem que conhecer os outros também. Eu já cheguei a essa conclusão. Por exemplo, as pessoas que nos ferem são as pessoas que estão feridas, sabe? E se eu não souber disso, o que vai acontecer? Eu vou ficar de mal com a pessoa. O mal pode entrar no meu coração, sentimento de raiva, vingança, ira, discórdia, as obras da carne. E eu não vou dar espaço para o inimigo, sabe? Então, eu já estou ligado, sabe? A pessoa vem querer me ferir com alguma palavra, na hora eu penso, cara, deve estar infeliz pra caramba a vida dela. A pessoa deve estar chateada e com razão às vezes, sabe? Principalmente a gente que é pastor, a gente sofre com isso. A gente paga pelos maus, pelos os impostores aí, né? Então, na hora eu já penso, calma aí, cara, às vezes a pessoa tem uma visão, realmente ela tem razão de pensar assim, porque tudo que ela viu no meio social dela, na igreja, foi algum pastor que talvez quis extorquir ela, ou não queria nada, não queria ajudar ela em nada, sabe? Então, eu dou um tempo, sabe? E eu deixo que o próprio Espírito Santo, ele vai mostrando para a pessoa, sabe? Uma vez eu estava pregando na minha igreja, aí foi uma moça lá, não era evangélica, e ela foi para ouvir a palavra, e naquele dia era eu que ia pregar. Aí a moça, isso ela me contando depois, né? Na hora que ela viu, ela falou, gente do céu, um menino vai pregar hoje. Nossa, meu pai do céu, achei que eu ia ouvir alguém sério, né? Alguém já de idade e tal. Aí terminou a pregação, fiz o apelo, a moça foi lá na frente. A moça foi muito quebrantada, depois ela falou, pastor, você me desculpa, sabe? Eu tinha uma visão totalmente errada de igreja e na hora que eu te vi, julguei de primeira, sabe? Mas Deus te usou e tal. Então, assim, cada um já tem uma visão formada, né? Cada um tá numa fase da vida. Tem alguns que são ignorantes mesmo.
ainda não subiu de nível, está naquela vidinha medíocre, sabe? E se eu não conhecer o ser humano, tanto é que o próprio Jesus falou, né? Aliás, a Bíblia diz que ele não confiava nos seus discípulos, porque ele bem sabia o que é a natureza humana. Então, eu acredito que esse é o segredo também para não sair do trilho, você não perder o controle das emoções, porque, na minha opinião, pelo que eu já vi, eu acho que a área que Jesus foi mais tentado foi nessa, da paciência, ter paciência com o ser humano, porque Jesus conhecia muito mais que qualquer outro, né? Jesus era guiado pelo Espírito Santo, e uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo ficar convivendo com gente carnal é muito difícil, sabe? Então é muito complicado você que já está em um certo nível ter que ficar convivendo com gente, sabe, que está em outro patamar, cara. E não que isso seja orgulho, mas pode se tornar um orgulho. É o orgulho da santidade, que eu acho que é o pior orgulho que tem. Você começa, isso eu já sei. Cara, a pessoa já vai conversando com você, já vem isso na sua mente. Não é o que você escolhe, mas já vem esse julgamento. Nossa, o cara tá em outro nível, cara. Sabe, o cara tá muito abaixo. E nós precisamos do Espírito Santo para nos dar amor, paciência, bondade, compaixão, porque senão não dá conta, cara. Um exemplo disso é os caras crucificaram Jesus e Jesus teve a condição de orar por eles. Pai, não faz eles pagar pelos que estão fazendo aqui não, porque senão vai ser feio o negócio. Então, é só sendo guiado pelo Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus ressuscitou e ele encontrou com os discípulos, ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E em seguida ele falou, perdoem uns aos outros como eu vos perdoei. Então, precisamos do Espírito Santo para perdoar, para amar. E eu acho que o problema de hoje é isso, é o crente com a visão mundana de resolver as coisas, sabe? Ontem eu estava assistindo um filme com a minha esposa, por sinal é um filme maravilhoso, porque ele mexe com as nossas emoções. A história é de que uma menina foi abusada e a mãe, que ela era na verdade madrasta, a menina não gostava dela, mas durante o filme todo essa mulher, ela faz o papel de uma mãe e ela vai e persegue os caras um por um, e vai vingando de cada um, sabe? E aquilo para nós é muito bom, sabe? Porque a gente pensa, nossa, mereceu. Isso mesmo, bem feito, sabe? É por isso que faz sucesso um filme assim. Mas que isso fique só no filme, entendeu? Porque na vida real a gente tem que demonstrar. Eu sei que é fácil falar, né? Mas nós precisamos viver dessa maneira. Porque a Bíblia diz que Jesus não revidava, mas quando ele era ofendido, e ele foi ofendido de endemoniado, né, cara? Ele entregava-se nas mãos do Pai porque ele sabia que Deus é quem faz justiça da forma correta. Né? Verdade. Eu estava falando domingo sobre a questão das emoções, o seguinte, as pessoas, elas participaram da nossa vida em coisas que elas falaram ou fizeram, ou que a gente acha que elas fizeram conosco. E essas coisas marcaram a nossa vida. Nós temos um histórico de registros negativos. E esses registros negativos, a gente não sabe onde eles vão parar. Por quê? Porque um registro negativo com outro registro negativo, aquilo vai se somando e aquilo dispara na gente crenças negativas. Então, por exemplo, uma moça que um namorado traiu ela, o outro namorado deu um beliscão nela, o outro namorado falou mal dela. Resultado, ela criou uma crença. Qual foi a crença? Homem não presta. E se homem não presta, quando ela casa, porque ela quer casar, então ela casa com um homem que ela desconfia, ela casa com um homem que ela não consegue se entregar a essa relação. Ela casa com um homem que ela não consegue falar assim, vou fazer desse cara o cara mais feliz do mundo. Por quê? Porque ela tem uma trava emocional. Imagina a pessoa que na igreja ela queria exercer uma função. Ela achava que ela era capaz. E aí não deram para ela aquela função. Ou então ela era capaz, mas entenderam que a outra pessoa deveria fazer aquilo. E ela transforma aquilo numa mágoa. O que vai acontecer? Ela criou uma crença. A igreja é um lugar onde não se dá lugar para a gente. É um lugar onde não valoriza a gente. É um lugar onde não respeitam a gente. Então ela cria uma crença por causa de uma experiência.
porque um líder não deu uma oportunidade, porque um líder falou uma coisa que ela não gostou. Essa crença, ela pode se avolumando, ela vai encorpando. E daqui a pouco, uma pessoa que um dia pensou em adorar a Deus, está fora da igreja. Uma pessoa que queria ser feliz no casamento, já está no terceiro. Uma pessoa que pensava em que era grosseria que os outros faziam, está fazendo pior. Por quê? Porque a gente travou em algum tipo de sentimento, algum tipo de experiência negativa que gerou crenças negativas. Então, assim, Antônio, uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender, que a melhor maneira de resolver isso é o perdão. É o perdão por quê? Porque essa crença negativa se originou numa experiência negativa. A experiência negativa teve ator, teve alguém. A experiência negativa teve alguém que falou. Lembra quando você me falou que você uma vez foi pregar e a pessoa desdenhou depois de você, no início do seu ministério? Hoje você é um fenômeno para milhões de pessoas no mundo inteiro. Desdenhou. Já imaginou se aquela crença negativa, se aquela experiência negativa gerasse uma crença de que você não é capaz? Hoje você não estava abençoando milhões de pessoas, meu irmão. Então essa coisa do perdão é fundamental, não é? Com certeza. E assim, quando dos momentos que eu me lembro que eu fui ofendido, ou pessoas simplesmente não acreditaram em mim, eu sempre pensava por esse lado. Eu pensava, se eu não perdoar, eu estou acabando com o projeto de Deus na minha vida. Porque o diabo, ele não quer só destruir a outra pessoa, ele quer destruir a mim também. Então ele quer dar um tiro que atinja as duas pessoas de uma vez. E eu pensei, da minha parte, o que depender de mim, cara, eu vou procurar ter paz com todos, sabe? Então, eu perdoei pensando, não porque eu sou bonzinho, não, porque eu pensei em Deus, em obedecer a Deus, mas porque eu pensei também que eu poderia estar arruinando a minha vida. E eu confesso para você que muitas vezes eu já pensei assim, nossa, agora eu entendo por que muita gente sai da igreja. Porque realmente não é fácil conviver. Viver já não é fácil, conviver então é mais difícil ainda. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem o poder de escolha, sabe? Por mais, você pode estar com raiva, você pode estar nervoso, você pode ligar para um amigo teu, falar mal de alguém, colocar para fora, mas a decisão final você tem que dar um basta nisso tudo. O amor tem que cobrir multidão de pecados, sabe? E essa reação, por isso que eu falei no começo aqui, a nossa reação é mais importante do que a nossa ação, porque a vida vai tentar te jogar para baixo, vai tentar te tirar do foco, o diabo vai tentar de todas as maneiras, mas se você reagir bem, ninguém te para, cara. E é por isso que o diabo, graças a Deus, ele não tem poder contra a vida de quem anda na presença do Senhor, é guiado pelo Espírito Santo, não pelas emoções, porque eu vejo um exemplo, né? Uma vez Jesus falou para os discípulos, olha, vamos voltar para a Judéia, eu preciso pregar lá. E eles falaram, Jesus, você está doido, da última vez que você foi lá, eles tentaram te apedrejar. E ele falou, cara, vocês não sabem que quem é guiado pelo Espírito Santo é como alguém que anda de dia, e quem anda de dia não tropeça, sabe? Então, Jesus falou, se vocês me seguirem, jamais andarão em trevas, sabe? Então, é fácil, lógico, na teoria, na prática é muito difícil, mas nós temos a opção de ser guiados por Jesus, andar na luz. Nós cristãos não precisamos ter trevas em nenhuma área da nossa vida. Uma vez eu fui aconselhar um casal e aí eu cheguei lá, só briga, cara, mas só ao ponto de sair no tapa, se bem que já tinha até saído uma vez. E um casal cristão, cara, os dois são crente, firme, ora, sabe? Mas eu falei para eles, a única coisa que eu não tô vendo aqui é Jesus, cara. Não adianta ir na igreja, não adianta orar. É melhor vocês colocar em prática aquilo que Jesus falou, senão a casa de vocês nunca vai estar sólida. Por quê? Eu falo, eu não estou vendo perdão aqui, Jesus falou de perdão. Está um magoado com o outro. A Bíblia fala que o homem que não sabe controlar a sua língua, né, é um homem que põe tudo a perder. Vocês não estão controlando a língua de vocês. E fui falando, sabe, os pontos, que são coisas que está explícito aí na Bíblia. Ou seja, um casal cristão, mas que não tinha Jesus dentro do lar. E às vezes você vê uma pessoa do mundo que tem os valores cristãos,
E por isso vive um casamento feliz, abençoado, o cara vive em paz, a mulher também, conquistam tudo que querem, sabe? Aí vem o crente e fala lá o ímpio lá prosperando, sabe? Tem muito ímpio que prospera por causa disso, tem os valores na vida dele, sabe controlar as emoções. Tem muita gente aí, muito empresário, você conversa com o cara ele não age por impulso, ele tá sempre ali na mesma, todo mundo fala, cara, investe agora, chegou a hora de você investir. O cara fala, não, cara, tem a hora certa, vamos lá, deixa eu analisar primeiro, sabe? Ou seja, ele está praticando a palavra. Isso não traz salvação, mas isso traz uma vida bem-sucedida. Então nós cristãos que estamos aqui, né, tem mais de 1.500 pessoas na sala. Irmãos, vamos praticar a palavra de Deus, vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é mais importante que qualquer outra coisa, né? Antônio, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou dar perdão, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Eu acho que muita gente ainda não entendeu que dar perdão não tem nada a ver com ser bonzinho, cara. Não tem nada a ver com ser, eu sou muito bom, porque eu dei perdão. Cara, é questão de inteligência. O perdão nos aprisiona a sentimentos negativos. A falta de perdão, desculpa, nos aprisiona a sentimentos negativos. A falta de perdão nos conecta com pessoas que talvez estão até vivendo bem, nem sabem o que nos causaram, talvez, nem entendem a profundidade da mágoa que fizeram, estão vivendo felizes e a gente aprisionado. A questão do perdão não é uma questão de eu falar assim, não, porque quem é você para determinar se alguém vai ser feliz ou não? Você não deu perdão, você acha que impediu a felicidade de alguém? Quem vai determinar a felicidade de alguém é Deus. Agora, você está decidindo a sua infelicidade. Por quê? Mas pastor, eu era casado com um homem que me bateu, eu era casado com um homem que me traiu, eu era casado com um homem que fez isso. Tá, legal. Aí você não libera perdão. Eu não estou falando aqui de você viver numa casa e o cara bota a faca no seu pescoço e pode te matar. Não estou falando nisso. Eu não estou aqui julgando que ato você vai ter para salvar a sua vida. Eu só estou falando que dentro de você, se não rolar o perdão, você está presa nisso. Você está presa no dia que a faca foi colocada no seu pescoço. A faca fica no seu pescoço todo dia. Porque você não se liberou. Antônio, algumas pessoas já saíram da nossa igreja. Saíram, quando sai, para justificar porque saiu, tem que falar, né? Tem que questionar, tem que acusar, tem que criticar. Nunca deixei ninguém sair debaixo de maldição. Nunca. Eu falando, olha, não concordo com o que ele fez, mas ele é um querido. Sabe o que acontece, Antônio? Passa 1, 2, 3 anos, as pessoas voltam. Elas voltam, às vezes demora 4 anos, as pessoas voltam. Ficam sem graça, esperando a minha reação. Sabe a minha reação? Ô, querido, o bom filho ao lar volta. Acabou. Acabou. Com isso eu vivo em paz. Então, realmente, o que você está falando sobre perdão é muito forte, meu irmão, muito forte. E eu fico imaginando se você não tivesse perdoado pessoas com tanta coisa que você fala na internet, quantas críticas você já ouviu. Exatamente. Você falou aí sobre perdão, né? Eu lembro que uma vez os discípulos, Jesus falou, olha, eu estou indo para Jerusalém, vai na frente, prepara o caminho para mim. Aí eles passaram num povoado lá, samaritano, e eles falaram, Jesus está indo para Jerusalém. E os caras falaram, não, então não vamos ajudar não, né? Os caras estavam numa ignorância, porque eles pensaram, não, Jesus tinha que vir para o nosso lado, não para Jerusalém, né? E não quiseram ajudar. E aí chegaram para Jesus, e era Tiago e João, hein? Porque assim, é fácil a gente falar de Pedro, e João era o amoroso, era aquele que recostava ao peito de Jesus ali, o cara calmo, sereno. Mas de repente chega Tiago e João e fala, Jesus, podemos mandar fogo naquele povo? Porque aquele povo não quis, né, te servir. Era uma autojustiça, né? Parecia que eles estavam demonstrando um zelo por Jesus. E Jesus, é muito fácil a gente também ser seduzido pelo elogio, por pessoas assim que ficam nos paparicando. É muito fácil você, sabe, ser levado por elas. Tá bom. Às vezes alguém chega falando mal de alguém para nós e, aliás, essa pessoa fala mal da gente, né? E aí essa pessoa chega contando, né, disso tudo.
a gente fica quieto. Às vezes o nosso silêncio já demonstra que a gente está concordando, sabe? Aquela pessoa não presta mesmo e tal. Mas Jesus, o que ele falou? Ele falou, não, vocês não sabem de que espírito vocês são, espécie de espírito vocês são do Espírito Santo, cara. Quem quer vingança, tacar fogo, isso aí é coisa do diabo. O Filho do Homem veio para salvar os pecadores, não veio para condenar. Então, a melhor coisa que tem é quando você é guiado pelo Espírito Santo, cara. Ninguém te rouba a paz, ninguém te influencia, sabe? Eu já fui muito influenciado lá atrás, há muitos anos, sabe? Então, hoje, graças a Deus, é o que eu peço para Deus. Não quero ser influenciado por homens, a não ser que seja para o bem, sabe? Porque é muito fácil vir alguém com as palavras bonitas e te influencia a fazer algo, a tomar uma atitude. Mas Jesus, ele controlava suas emoções. Ele era um cara sereno. Deixa eu te fazer uma provocação. Você acha que você, Antônio Júnior, ainda tem alguma experiência negativa que você ainda não conseguiu tratar? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu estava anos aqui no Rio de Janeiro e um dia aconteceu uma situação que me trouxe a lembrança que tinha uma coisa mal resolvida minha lá do passado, lá onde eu fui pastor em Ipatinga, Minas Gerais, e só aí que eu fui tratar. Eu tinha meio que colocado num lugar assim, sabe naquele porão? E ainda estava dentro de mim uma certa mágoazinha com uma atitude de um líder. E eu pude tirar do porão e limpar a situação. Você acha que você, Antônio Júnior, pode ter alguma coisa ainda guardada ou você lembra e não? Na verdade, assim, eu começo a perceber pelas minhas palavras, sabe? Tem algumas pessoas que, eu não vou citar o nome aqui, mas quando ela me vem na mente, na hora já me dá vontade de reclamar ou falar mal dela, sabe? E às vezes, quando a gente fala mal de alguém, na verdade é porque você está querendo mostrar que você é mais santo, sabe? Então isso é bom para nós, para a carne, né? Então eu luto contra isso, sabe? Porque são pessoas que elas me magoaram. Então eu sei que, lógico, eu já perdoei, já fiz tudo, mas as atitudes delas do passado me feriram. E aí hoje eu tomei essa decisão, cara, eu não vou guardar mágoa, não vou, e também não vou ficar falando mal dessa pessoa. Por quê? Justamente por isso, para o mal não entrar no meu coração. Mas essa história de que você perdoou, você vai esquecer, você não vai esquecer. Eu não esqueço do que fizeram, sabe? E eu procuro fazer justamente o contrário, para vencer a carne. Eu falo, não, mas é uma pessoa de Deus, uma pessoa boa, sabe? Então, a gente tem que parar com essa religiosidade, essa hipocrisia, de falar, não tem nada não. Às vezes tem sim, sabe? E eu luto contra isso, para não ficar falando mal, para não prejudicar a reputação da pessoa. Gente, eu perguntei isso para o Antônio Júnior, que o Antônio Júnior é essa doçura de pessoa, é esse cara que transmite paz nos vídeos dele, e você vê que ele também tem as lutas. Eu também tenho. E deixa eu falar uma coisa para vocês que estão com a gente aqui, essas 1.800 pessoas, Antônio, estão com a gente. Você não é pior que ninguém, porque você luta para lidar com as mágoas que te causam, gente. Você tem que se perdoar. O pastor Antônio Júnior só é pastor Antônio Júnior porque ele conseguiu lidar com isso. Eu também estou tendo que lidar com isso. E você se perdoe de sentir coisas ruins, de ter reagido de forma ruim, da pessoa ter te provocado e você ter aceito a provocação. Se perdoe, porque senão você fica achando que aqui tem dois homens puros, abençoados, cópia de Jesus em tudo, e que você é o coitado que nunca vai chegar lá. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos no mesmo barco. É uma luta Exatamente. diária. Eu estou aqui agora com o Antônio Júnior falando aqui, e hoje ainda alguém vai me cutucar de alguma maneira, todo dia. A gente é cutucado. Então, obrigado, Antônio, porque mais uma vez a tua transparência, ela abençoa um monte de gente que sabe que você é um homem eterno, um homem amoroso, mas que também vive as tuas lutas. Exatamente. As pessoas têm uma visão errada, colocam uma expectativa além do normal e aí se frustram, entendeu? Porque eu sou assim porque
aliás, eu era assim, quando eu tinha alguém como referência, hoje ainda tenho, mas eu colocava uma expectativa tão grande, cara. E eu lembro que eu tenho um amigo que pensava da mesma forma, cara, aquele pastor deve ser o cara, velho. E aí esse amigo meu, ele tem problema com fala, sabe assim, ele é um pouco gago. E aí um dia ele conseguiu o celular de um pastor muito conhecido no Brasil aí. E aí ele pegou o celular e ligou pro cara. Na hora que o cara atendeu, esse pastor, muito renomado, ele falou, quem tá falando? Aí ele começou a gaguejar, cara, no telefone. E aí o pastor falou, deixa eu te falar uma coisa, você nunca mais me liga, eu não te conheço. E o cara pegou e saiu da linha, sabe? Falou, quem que te passou o meu número? E ele não conseguia falar e travou, cara. Aí ele falou, me desculpa. E aí, cara, ele ficou muito mal na época, sabe? Porque, cara, o castelo dele desmoronou. O cara falou, a vida inteira eu acreditei que ele fosse um homem de Deus e tal. Hoje, ele fala pra mim que foi a maior lição que ele teve, cara. Porque ele falou, cara, eu é que estava errado. Eu achava que aquele pastor era um Deus, era um santo, sabe, perfeito. E talvez ele estivesse num dia muito tenso, nervoso, e de repente recebe uma ligação do número que nunca tinha visto, e o cara ainda começa a gaguejar no telefone, e o cara ficou nervoso, tá? Então ele falou, cara, foi a maior bênção que aconteceu pra mim, eu tirei os olhos do homem, sabe? Eu comecei a ver, cara, nós somos todos iguais. Então assim, eu fico feliz de ver a humanidade da pessoa, sabe? É isso que me alegra. Eu costumo dizer o seguinte, a verdadeira espiritualidade, ela não te torna mais espiritual, ela te torna mais humano. E Jesus, ele procurava se identificar com o homem, com o ser humano, sabe? E é isso que eu busco. Eu me lembro que antes de eu começar o ministério, toda vez que eu ia orar, vinha uma palavra na minha mente, identificação. E eu contava isso na célula que eu frequentava, eu contava isso com os meus irmãos em Cristo. Eu falei, cara, eu não sei, mas eu acho que Deus vai me dar um negócio que eu vou me identificar com as pessoas, cara. E ninguém entendia aquilo, sabe? Hoje eu entendo, cara. Deus já estava colocando isso no meu coração. Sabe, nós precisamos ser que nem Jesus, cara. Jesus, ele se identificava. Ele não apontava o dedo, ele deixava que a pessoa mesmo enxergasse as suas falhas, suas quedas. Quando ele olhou para Pedro, ele podia ter falado um monte de coisa. Depois de Pedro ter negado ele simplesmente olhou. O olhar dele, né, contristou o coração de Pedro. Então, eu quero ser assim, sabe? Me identificar com as pessoas, e por isso eu gosto de falar das minhas fraquezas, das minhas falhas. Agora mesmo eu fiz uma oração lá no meu canal e eu falei, cara, durante muito tempo eu tive pensamentos de pornográfico, sabe? Que eu sei que muita gente passa por isso, então eu prefiro contar o meu ponto fraco, porque eu sei que aí naquela hora eu tiro o bloqueio entre eu e a pessoa, ali eu me conecto com ela, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, você pode surpreender as pessoas com seus pontos fortes. Você pode fazer a pessoa pirar em você, mas você se conecta com ela quando você demonstra suas fraquezas. Então, eu procuro fazer isso, sabe? Porque eu sei, eu não sou melhor do que ninguém. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus me colocou. E hoje eu entendo também o lado da pessoa. Porque assim, antes eu estava... É como se... Eu já imaginei uma cena. É como se fosse assim, ó, você está lá no show e você está vendo o cantor lá no palco. Qualquer olhadinha que ele dá, você pensa que ele está olhando para você, sabe? Mas o cantor mesmo, ele está vendo uma multidão. Ele não consegue, mesmo que ele queira, ele não consegue dar atenção para todo mundo. Então é mais ou menos assim, sabe? Durante muitos anos da minha vida, eu estive do outro lado da margem do rio. E eu tinha os referenciais na minha vida. Que Deus faz isso, Deus coloca pessoas no qual a gente se espelha para querer ser que nem ela e você sair do nível que você está. Sabe? Eu já vi muita gente falando, pastor, eu me espelho no seu casamento, eu me espelho no seu ministério, eu quero ser assim. E é isso que Deus faz. Ele coloca alguém para você ter uma visão e sair da onde você está. Só que depois que você já está no ponto de você deixa de ser só de querer uma bênção e se torna um abençoador, você muda totalmente a sua visão. E é isso que você falou no começo da live. Muda a sua vida, a sua visão, o seu ciclo de amigos, muda tudo. Não que você mudou, mas a sua vida totalmente mudou. E aí, você começa a ver, cara, agora eu me entendo. Olha para você ver, as pessoas, né, elas querem ter um referencial. E isso pode ser bom, mas muitas vezes a pessoa pode idolatrar, pode se frustrar por isso, sabe? Então é importante a gente conhecer o ser humano, a humanidade, né? E é isso que a gente tem que procurar ser.
Eu queria dizer assim, no fim, para a gente finalizar, Antônio, o seguinte: controle emocional determina felicidade ou infelicidade, casamento continuar ou divórcio, sociedade frutificar ou fim, uma amizade prosperar ou acabar. A maior referência da gente não pode ser o ser humano, porque o Antônio Júnior tem 1 milhão de coisas para ser imitado, mas ele tem limitações. O Josué também tem limitações. Mas Jesus, lá na cruz, ele disse: olha, Senhor, libera a galera aí do que eles estão fazendo. Eles não têm a menor noção de como estão sendo maus, de como estão sendo ingratos pelo que eu estou fazendo. Eu acho que a gente pecar pelo excesso do perdão, na pior das hipóteses, Deus viu que a gente repetiu o exemplo de Jesus. Na pior, ele vai ver, mas mais gente vai perceber, mais gente vai notar. Mas se ninguém vê, Deus viu. E é Ele que garante a nossa paz, né, Antônio? Então acho que é a gente olhar para Cristo, como você tão bem falou, e caminhar com Jesus e procurar ter esse equilíbrio, porque esse pessoal que fala assim: ah não, eu sou tenso mesmo, eu sou sanguíneo, escreveu, não leu, o pau comeu, eu não levo desaforo para casa. Gente, que idiotice, você não está nesse mundo ainda, no mundo do UFC, no mundo da guerra. Onde é que você vai chegar? Davi se tornou rei porque teve controle sobre o que fez com Saul. Saul perdeu seu reino porque teve descontrole sobre o que fazia com Davi e sobre o que fazia em relação à própria vida. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar, né, Antônio? Queria que você desse as suas orientações finais para a gente aí. E eu estou, assim, extremamente grato. Eu vou deixar no meu IGTV gravado, porque eu não posso perder esse material. E, Antônio, se você puder até no seu stories falar quem não assistiu para assistir, porque quanto conteúdo nessa live, eu acho que pode abençoar mais pessoas. Eu acho que nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos olhar mais para dentro da gente do que ser influenciado pelas coisas externas. Porque as pessoas querem ditar aquilo que a gente tem que fazer, como reagir, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nosso companheiro, nosso melhor amigo. E se você for guiado pelo Espírito Santo, você não vai tropeçar na sua vida, você vai só fechar negócio bom, você vai só dar certo em todas as áreas, né? E quando a gente tem o Espírito Santo como nosso guia, cara, não tem erro, cara. A melhor coisa que tem é você ser guiado pelo Espírito Santo. O mundo à sua volta desaba, tá todo mundo desesperado, né? Quando Jesus chegou lá diante da filha de Jairo, todo mundo desesperado, louco, aquele velório, aquela tristeza. E Jesus falou: vocês estão chorando por quê, cara? Essa menina está só dormindo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E vale lembrar que a gente tem uma visão errada muitas vezes de Jesus, porque a gente acha: não, mas Jesus é Deus. Mas ele se esvaziou completamente da divindade e ele se tornou um ser humano como qualquer um de nós, só que 100% guiado pelo Espírito Santo. É lógico, ele não tinha pecado, né? Não tinha contaminação, mas ele é um exemplo de que é possível sim a gente perdoar, a gente demonstrar amor, misericórdia, acreditar no ser humano, mesmo quando alguém, sabe, não dá motivos para isso. Então nós podemos ser agentes da graça, mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, receber essa graça no nosso coração, entender que só pela misericórdia de Deus. E vale lembrar, não sei se já deu tempo aí, mas quando aquela mulher veio lavar os pés de Jesus com as lágrimas, ela estava se sentindo muito perdoada. E Jesus virou para aqueles homens religiosos e falou: olha, você sabe por que ela está demonstrando muito amor? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Então, nós podemos ser extravagantes aí na maneira de demonstrar amor, principalmente quando a gente sabe que aquela pessoa é uma pessoa que tem andado errado, uma pessoa que, aos olhos da religião, é uma pessoa que não tem salvação, sabe? Nós podemos ser aquele que vai romper com isso e fazer uma revolução aí do amor e da graça de Deus. Espero que vocês consigam, aliás, deixem o Espírito Santo governar a vida de vocês, assim como eu, Josué, não somos melhores que vocês em nada, estamos apenas buscando a cada dia seguir os passos de Jesus.
Deus abençoe, gente. Obrigado por tudo aí. Obrigado. Perguntaram aqui se a gente é irmão. Olha só, né? Olha. Cara, a gente se parece mesmo. Fisicamente não, mas na alma, cara, no espírito, nós somos muito parecidos. Por isso que da primeira live que eu fiz com você, eu me identifiquei demais. Eu já vi você como se eu tivesse te conhecido há muitos anos. A conexão é total. Eu agradeço muito ao Lamartine, porque foi um instrumento para que essa amizade se estabelecesse. Não vejo a hora de você vir aqui no Rio para a gente passar tempo junto, jogar conversa fora, contar história, sabe? Vai ser bom demais. Fala para tua mulher para te liberar aí. Pô. Fala. Eu, por mim, já estava aí, cara. Mas a gente tem que ter sabedoria, né? Tem que ouvir as esposas aí também, porque senão a gente arruma a cabeça. Então tem que controlar as emoções. Não, eu perdoo ela. Eu tô controlando emocionalmente isso aqui no coração. Bem, gente, eu agradeço muito a Deus por essa live. E, Antônio, muito obrigado. Você é um amigo que parece que a gente se conhece há muitos anos. Meu coração tem um lugar especial para você. Louvo muito a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. É o que eu digo, tem várias formas ministeriais, vários projetos. Deus usa um de uma maneira, outro de outra. E no seu caso, você agrega muito à minha vida. Eu louvo muito a Deus por isso. E que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Gente, um bom dia cheio de fé, de ousadia, com controle emocional. Fiquem na paz. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço.